O Alter Rebbe estava nos explicando como é necessária a Havdalah, a separação, não só a cerimônia de Havdalah no término do Shabat, mas em termos espirituais, esse processo de separação e distinção entre a luz divina revelada, explícita, que brilha no dia do Shabat, em contraste com a luz divina encoberta, oculta, que permanece dessa forma escondida nos dias da semana. Então nós vimos por que nos dias da semana de fato existe esse encobrimento, para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa se dedicar às coisas físicas e terrestres, os afazeres materiais. Que a própria Torá nos manda 6 dias fazer o que precisa ser feito em termos de trabalho. Por que nós precisamos fazer trabalho? Por que não nos dedicamos somente ao campo abstrato e espiritual, buscando apenas o divino elevado? Porque o propósito divino na criação é que se faça uma morada para ele aqui no plano inferior. E justamente através de nós, criaturas inferiores. E justamente no plano inferior significa trazer espiritualidade para dentro da matéria, para dentro do campo físico, atrair revelação divina para o plano terrestre. Isso nós conseguimos mais do que através das mitzvot, porque as mitzvot representam a vontade de Deus, já são algo sagrado, mesmo que as mitzvot envolvem objetos físicos e materiais, mas as mitzvot, por serem a vontade de Deus, já têm uma santidade intrínseca dentro de si. Porém, nas coisas laicas, os atos de comer, beber, dormir, lazer, trabalhar, etc., nesses assuntos não há uma mitzvah, não há uma proibição, mas também não há nenhuma mitzvah. Mas já foi esclarecido que quando nós fazemos todas essas atividades com um intuito elevado, com uma finalidade celestial, voltados não para a autorrealização, para a realização pessoal ou autossatisfação, mas sim para obter mais vigor, energia e cumprir a vontade de Deus da melhor maneira. Então, com isso, nós estamos conseguindo santificar e consagrar o próprio laico, as próprias atividades mundanas, e esse é o objetivo maior de Deus com esse mundo terrestre, trazer, imbuir a matéria de espiritualidade, trazer revelação divina para dentro desse plano terrestre, e esse representa, quem se lembra, o conceito que nós mencionamos das coisas comuns, Hulin Altarat HaKodesh, mesmo alimentos comuns, não partes de oferendas, mas que eles eram consumidos somente no estado de pureza sagrada. Então isso santificava até mesmo aquilo que era comum, que era o trivial, ou como o exemplo que nos foi dado também sobre Chol HaMoed, aqueles dias intermediários, festivos, por mais que são Chol, que são dias comuns, mas são dias comuns das festividades, eles contêm dentro de si, mesmo esses dias comuns, eles contêm a energia espiritual das festividades, portanto se tornam dias mais elevados. E aqui o Alter Rebbe estava nos dizendo que nesses 6 dias tem que haver essa separação entre a luz maior do Shabat e a luz diminuta ou oculta que brilha de forma limitada nos 6 dias da semana, porque se a luz estivesse em evidência total, se a gente percebesse e sentisse a onipresença divina por toda parte, isso não só que nos paralisaria, ninguém vai ficar trabalhando na frente do rei, ninguém vai dar as costas para o rei e ficar fazendo qualquer atividade sua ou tratando dos seus negócios. Mas mais do que isso, em relação a Deus, isso nos anularia por completo. As criaturas se anulariam por completo diante da divindade, mas não era esse o objetivo de Deus, o seu propósito com a criação. Por isso ele nos diz, para que a pessoa possa se dedicar aos seus afazeres particulares durante os 6 dias da semana, conforme prescreve a própria Torá, é necessário, até obrigatório, que haja um encobrimento, uma ocultação da luz divina da santidade, diferente da santidade presente no dia do Shabat. Dessa forma, esses dias se tornam os dias de ação, de trabalho, ou seja, isso acaba nos permitindo trabalhar, se dedicar aos afazeres particulares, porque se não houvesse esse encobrimento, como nós falamos, a gente se anularia por completo diante de Deus e a pessoa
Ninguém iria pensar nas suas necessidades individuais quando ele está diante do grande rei. E um exemplo disso é a nossa postura na hora da Amidah, ou Shmona Esrei, aquela reza de 18, na prática acabam sendo 19 bênçãos, as 18 bênçãos da Amidah, que nós fazemos de pé, em silêncio, em posição de sentido, e é o momento da reza, inclusive, quando nós nos curvamos, prostramos diante de Deus. Então, o que significa esse momento tão sublime, essa parte mais elevada da nossa oração, das nossas orações, de manhã, à tarde, à noite, como em Yan Tfilat Shmona Esrei Beishtachvaot. Então, ele nos explica, o mesmo acontece, essa anulação diante de Deus, isso se expressa nessa reza do Shmona Esrei, nos gestos de se curvar diante do Criador, então, a Amidah Shmona Esrei, quando a gente atinge o ápice da oração, depois da meditação, depois do preparo prévio, depois da recitação do Shema Israel, declaração de fé na unicidade de Deus, quando chegamos no momento mais elevado e sublime da reza, que é o Shmona Esrei, que é a Amidah, nós nos levantamos e nem erguemos a voz, nós rezamos de forma silenciosa, em posição de sentido, se curvando diante de Deus. Inclusive o Talmud nos diz, uma pessoa que se encontra diante de um grande rei, ele não pode nem gesticular, não é? Que ele vai piscar para o outro ministro ou fazer qualquer gesticulação, isso pode até comprometer a sua vida, ele pode ser condenado. Diante do rei, a gente está numa postura de total respeito, comprometimento, sem fazer qualquer outra coisa, sem se dedicar a qualquer outra coisa, a gente está completamente subordinado ao rei e anulado diante dele. A mesma postura deveria ser muito mais, é o que nós assumimos na hora do Shmona Esrei, na hora da Amidah, nesse momento da reza. Ele nos diz, assim como a pessoa diante do rei se anula por completo, e ele nem vai se mexer, nem vai gesticular, e muito menos se ocupar de afazeres pessoais. Por isso, de fato, os nossos sábios disseram que qualquer pessoa que se distrair ou fizer qualquer gesto diante do rei, isso já é considerado uma falta de respeito, isso é altamente comprometedor. Então ele nos diz, na hora da Amidah que nós nos encontramos, no momento da Amidah, durante toda a reza deve haver uma meditação, uma concentração, Kavaná, devoção, mas na hora da Amidah, o momento do Shmona Esrei, é o momento que a gente se perfila diante de Deus como um servo, como um escravo diante do seu amo, com uma anulação completa, integral. Por isso, de fato, é o momento que nós nos curvamos durante a reza, como alguém que está se curvando diante do rei. Esse gesto de se curvar indica e expressa anulação completa diante do rei, aqui no caso diante de Deus. Então, ele nos diz, se não houvesse Avdalah, se não houvesse essa separação entre Shabat e dias da semana, se nos dias da semana continuasse prevalecendo toda essa revelação divina presente no Shabat, se não houvesse esse encobrimento da luz divina, então nós estaríamos sempre nos sentindo diante da presença de Deus, e não haveria nem a possibilidade da pessoa se dedicar aos seus assuntos pessoais, aos seus trabalhos, seus compromissos materiais. Isso que na prática nós podemos e conseguimos nos dedicar aos trabalhos de ordem material, por mais que, como nós falamos, Deus é onipresente e Ele está em todo lugar. Então, isso só acontece porque Deus nos ordenou na Torá, Sheshet Yamim, faça o teu trabalho, mas justamente para permitir que esse trabalho físico, material, terrestre nosso seja feito, Deus se encobre nesses 6 dias da semana. Porque senão haveria só contemplação contínua, ininterrupta da majestade divina, e isso causaria uma anulação completa da criatura e não haveria nem espaço para trabalho, para interesse particular, etc. Então, isso que se diz, que Deus fala, Sheishet Yamim Asa Havaya, 6 dias Deus fez. O que significa que Deus fez o mundo? Nesses 6 dias, Deus se rebaixa até o plano que na Kabbalah é chamado de Asiyah,
de feitura, o mundo da ação, ou seja, diferente do campo na linguagem cabalística dos mundos de Atzilut, Briah e Yetzirah, dos campos da emanação, da criação e da formação. O campo mais baixo é aquele que está ligado com o campo da ação, que chega a haver também até ação no campo físico e terrestre. Então aqui se diz que Deus fez o nosso mundo de forma tal que Sheishet Yamim Asavai, que Deus mesmo ele rebaixa a sua energia divina, a sua luz divina, limitando-a e condensando-a para chegar no nosso mundo, como já vimos através dos 10 pronunciamentos que deram origem à criação. Deus limitou, restringiu a luz divina aqui nesse mundo para dar margem ao surgimento de criaturas limitadas como somos nós. E que a luz divina não ofusque, não cegue, não anule todas as criaturas. Ou seja, em outras palavras, a própria energia e luz divina também desce para o mundo. Para ela é uma descida, é um descenso. Ela desce, se limitando, se condensando, passando pelo tzimtzum, encobrimento, até chegar no campo de Asiyah, Sheshet Yamim Asavai, o campo da ação, como ação física, ação prática, que isso indica o encobrimento maior, a ocultação da luz, da energia divina, daquilo que emana dele. Justamente por essa luz e energia estarem encobertos é que nós temos a possibilidade de se dedicar aos assuntos terrestres, de ir cuidar da nossa vida, por assim dizer, ou seja, de zelar pelos nossos interesses, sem anular por completo o nosso individualismo, o nosso ego. Se a luz divina estivesse evidente, isso aconteceria, então nem haveria lugar e espaço para trabalho e atividades visando o interesse próprio e pessoal. Mas aqui pode-se perguntar, pode-se insistir na pergunta, bom, e o que há de errado se nós fôssemos criaturas que vivessem os 7 dias apenas num plano elevado de alta espiritualidade? Se estivéssemos durante toda a semana vivendo de contemplação, de elevação, como iríamos sobreviver? Qual o trabalho? De onde viria o ganha-pão? Vamos imaginar que isso estivesse garantido, ou alguém até que pode se dar ao luxo, né? Então, por que não se diz que a pessoa esteja no modo Shabbat durante a semana toda? Será que existe algo mais elevado, mais sagrado do que isso? Estar num constante estado de elevação? Então, aqui o Alter Rebbe vai nos elaborar esse assunto também, questionando qual é a virtude e qualidade que existe por trás disso que nós estamos dizendo, justamente da pessoa se ocupar com o mundo terrestre, da pessoa estar trabalhando com os assuntos materiais, com seus negócios, com seus interesses comerciais. E nós dissemos, né, se a pessoa vai agir disso, mesmo que ele acabe agindo com uma intenção elevada, com uma finalidade celestial, como nós falamos, e que daí ele consegue converter até o laico impuro e sagrado, mas aparentemente, será que não seria melhor, como nós falamos na nossa liturgia, Yom Shekulo Shabbat, um dia longo que por inteiro é Shabbat, a semana inteira, só dia santificado, sem atividades de cunho físico e material? Ou seja, não seria melhor se a gente vivesse sem qualquer ocultação, encobrimento da luz divina, com a luz divina revelada da mesma maneira que ela está evidente no dia do Shabbat? Talvez, o que há de errado se a gente se sentisse de fato sempre na presença do Rei? Se a gente estivesse sentindo sempre essa revelação maior, mesmo que isso nos paralisasse a nível físico-material ou a nível individual e egocêntrico, talvez melhor ainda, isso nos traria uma anulação diante de Deus que talvez nos levasse, talvez não, seguramente nos levaria a um estado de espírito muito mais elevado, muito mais sagrado, e aparentemente isso seria uma elevação ainda maior. Então, para entender por que mesmo assim não foi esse o sistema que Deus adotou para nós e não foi isso que ele queria para o ser humano, ele
não fez todos os dias da semana Shabbat, quando no mundo vindouro, depois da chegada de Mashiach, então está escrito que o tempo todo será como um grande Shabbat, mas por enquanto Deus prescreveu para nós que 6 dias a gente deve trabalhar, 6 dias a gente deve atuar no mundo físico e terrestre, com as coisas materiais. E dessa forma, e somente dessa forma, é que nós realizamos o propósito divino na criação, conforme vai nos explicar a seguir o Alter Rebbe.